Deus colocou no meu coração uma palavra. Essa semana veio ao meu coração. Uma palavra veio ao meu coração e eu fui pesquisar o significado dela. E dessa palavra surgiu uma pregação, né? Veio uma palavra no meu coração, a palavra entusiasmo. Fui para pesquisar o significado, a origem da palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo tem origem no idioma grego. Significa em Theos, ou seja, em Deus. Vamos lá, vamos repetir porque é didático. Repita comigo assim: entusiasmo significa em Deus. Esse é o étimo da palavra, a origem da palavra. Em Theos, em Deus. Por quê? Porque nos tempos antigos, quando o indivíduo seguindo ali os seus deuses, na sua religião, eles ficavam possuídos por uma entidade ou por um Deus. Claro que é demônio, né? Eles sabem que é demônio, mas eles diziam que eram os seus deuses. Essa pessoa era considerada uma entusiasta. Dizia assim: Deus está nela, a divindade está nela. Com o passar dos séculos, essa palavra tomou outros significados, ganhou outro significado. Hoje nós podemos dizer que a palavra entusiasmo, uma pessoa que é entusiasta, é uma pessoa que é otimista, uma pessoa que é confiante, uma pessoa que é alegre. Eu anotei aqui um conceito de entusiasmo. O entusiasmado está disposto a enfrentar dificuldades e desafios, não se deixando abater. Ele é otimista, ele procura encarar as coisas, somente se ele é cristão, ele consegue encarar as coisas com os bons olhos, sabe? Viver pela fé, digamos assim. Ok? Eu não sei se você é uma pessoa entusiasmada, uma pessoa otimista. Você é uma pessoa otimista? Pastor, eu sou bastante otimista. Olha, eu estou acreditando que tudo vai dar certo, que esse ano de 2018 muitas coisas boas vão acontecer. O pessimista não é assim, né? O pessimista, você vai dizer: olha, vai melhorar as coisas, as portas vão se abrir. Já chegar em abril e nada. Eu estou vendo esse negócio desde o ano passado. Aí você começa a descrer, né? O pessimista é o oposto do entusiasta, daquele que é entusiasmado, do otimista. Então, vamos explorar o significado do grego, né? Entusiasmo significa em Deus. Vamos saber se estamos em Deus? E eu quero explorar aqui alguns textos que se referem ao apóstolo Paulo, para escolher ele, né, como personagem dessa noite, para mostrar o quanto o apóstolo Paulo era um sujeito entusiasta, o quanto ele era entusiasmado em relação a Deus, em relação à obra de Deus. Vamos ver isso, como ele era otimista. O primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Romanos. A sua Bíblia em Romanos, capítulo 15. Analisando Paulo, a vida de Paulo, percebi que ele era um sujeito entusiasmado. Ele era um autêntico entusiasta, literalmente em Deus. Ele estava em Deus. Romanos fica depois de Atos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 14. Você achou? Veja o que diz a palavra de Deus, irmãos. Olha o que Paulo fala: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vamos repetir? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Paulo era um homem muito entusiasmado, irmãos. Sabe por quê? Ele escrevendo para Roma, e ele fala: eu estou certo, irmãos, que todos vocês são pessoas boas. Gente, presta atenção. Imagina uma igreja com 100, 150, 200 membros. Todo mundo é gente fina? Todo mundo é nascido de Deus? Não, né? Mas ele enxergava, escrevia, acreditava que todos eram pessoas boas. O entusiasmado, ele vê com os bons olhos os irmãos, amém, queridos? Ele ama os irmãos, ele ama estar na casa de Deus. A pessoa é problemática, a pessoa é extremamente problemática, traz problema para a igreja, mas o indivíduo nós procuramos ver esse indivíduo com os bons olhos. Ele escreveu para Roma,
pessoas bondosas. Será que Paulo estava sendo hipócrita, estava mentindo, estava sendo cínico? Não, irmão. Paulo procurava ver o lado bom das pessoas. O nosso problema é que quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós só procuramos ver o quê? Defeito. O nosso problema é que quando nós vamos lidar com as pessoas, queremos que ela faça tudo aquilo que nos agrada. Fulano é minha amiga, por quê? Porque ela concorda sempre comigo. Será que se eu for teu amigo, eu tenho que concordar sempre contigo? Será que é para que eu seja teu amigo, eu tenho que concordar com tudo que você faz? Se eu não concordar, você não é mais meu amigo. Esse é o nosso problema. O apóstolo Paulo, ele acreditava nas pessoas. Eu estou certo que todos vocês estão possuídos, plenos, cheios de bondade. Interessante isso, irmãos. Acredite-se que Paulo não conhecia a igreja de Roma. Detalhe, tá? Detalhe simples. Paulo não fundou a igreja de Roma. Só isso. Ele não conhecia aqueles irmãos intimamente. Porém, todavia, pelo que ele ouvia falar por cima daquela igreja, uma igreja abençoada, então ele no geral vai dizer: irmãos, todos vocês estão possuídos de bondade, todos vocês são pessoas boas, todos vocês estão no caminho certo. Querido, eu digo para você, procure olhar as pessoas com os bons olhos, amém, irmão? Se você ficar procurando somente perfeição nas pessoas, você vai se frustrar. Se você ficar procurando perfeição somente na tua esposa, vai se frustrar. Se você ficar procurando perfeição no teu marido, vai se frustrar. Mas pastor, ele é crente, por isso estou procurando perfeição, porque ele é crente. A frustração será maior ainda, porque você vai juntar o fato dele ser crente, vai descobrir que ele é falho ainda, que ele, assim como você, está dando um processo de transformação, sendo moldado pelo Espírito de Deus, amém, irmão? Eu achei interessantíssimo isso. Paulo era um sujeito entusiasta, ele era otimista. Se nós pudéssemos sentar com o apóstolo Paulo hoje, Paulo, no fundo, vem cá, Paulo, senta aqui, Paulo, senta aqui, garoto. Paulo, com certeza tem gente problemática lá, Paulo. Tem gente que dá trabalho lá, Paulo. Poderia dizer para mim assim: está tudo bem, pastor, mas a todos os efeitos, até a segunda ordem, para mim todo mundo é de Deus, todo mundo é bom, amém, irmão? Todo mundo está na casa de Deus, estamos no só propósito, bons olhos. Já pensou se ele chegasse lá com os bons olhos? Vamos visitar essa igreja, vamos lá conhecer os irmãos, vamos ver, vamos saber como são os irmãos de Roma, da igreja de Roma. E se contasse algumas coisas para ele, já chegaria lá como? Com os maus olhos. Cadê aquele mundo que está atrás daquela irmã fofoqueira que me disseram para me contar aí? Quem é? Me disseram com uma baixinha, já de certa idade. Cadê? Já chega aí com os maus olhos, já querendo pegar aquela irmãzinha, já esganar ela, só fofoqueira. Ah não, ele procurou ter um coração limpo. Procure ter um coração limpo diante das pessoas, diante dos irmãos, amém, irmão? Tenha bons olhos. Tem gente que ganha uma antipatia gratuita em relação ao outro. Já percebeu isso já? Nem conhece você, ela já formou uma opinião a teu respeito. Fulano é metida. Por que fulano é metida? Porque ela quase não fala com ninguém. Ora, como diz minha mãe, gente, é isso, oxe. Só porque ela não fala muito, só porque ela é reservada, ela é metida? O que aconteceu aqui? Você não olhou essa pessoa como uma pessoa bondosa. O apóstolo Paulo enxergava a igreja como uma igreja composta de pessoas boas, possuídas de bondade. O termo é forte, irmão. O termo original é possuídos. Como se a pessoa estivesse recebendo um espírito de bondade, de maneira que ela somente manifeste bondade. Procure ver as pessoas com os bons olhos. Uma pessoa entusiasmada, um entusiasta, ela procura ver virtude nas pessoas. Se você estiver na casa de Deus, se você for um crente que só for ficar procurando defeitos nas pessoas, na igreja, no pastor, você não se firma. Daqui a um tempo eu te vejo longe da casa de Deus, porque você está com o foco totalmente errado. Coloca os teus olhos em Cristo, amém, irmão? Percebe as pessoas que saem da igreja? Já percebeu? Conversa com ela para você ver. Sai cheio de rancor, sai cheio de mágoa, porque a igreja fez isso comigo, porque o pastor não fez, porque o pastor fez, porque o irmão deixou de fazer, porque a irmã falou comigo. Ela colocou foco em quem? Nas pessoas. Ela não enxergou as pessoas como pessoas que é
nós. Então o entusiasta, o entusiasmado, ele enxerga as pessoas com os bons olhos. Para ele, todas as pessoas são boas. Quem está entendendo? Se você não tivesse entusiasmo, se você não for um crente entusiasmado para enxergar as pessoas com os bons olhos, você não resiste, você não consegue se firmar na casa de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai se esfriar, porque você está procurando defeito nas pessoas. Quer entender? Amém? Segundo texto. Aí próximo, Romanos 15, versículo 25. Romanos 15, 25. Olha o que Paulo diz, irmãos. Mas agora, aí do lado, estou de partida para Jerusalém. Olha o que Paulo fala. A serviço dos santos. Verso 28. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, eu irei à Espanha. Versículo 29. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui um homem entusiasmado, porque anos após ele ter se convertido, após tantos anos de evangelho, ele ainda está disposto a abençoar outras pessoas. Nós, no versículo 25, eu agora estou partindo para onde queria ir? Onde queria viajar? Para Jerusalém. E diz, a serviço. O termo grego lá é diaconia. Ele ia praticar serviço, ele iria servir aos santos, aos crentes de Jerusalém. Depois ele diz, lá no versículo 28, tendo pois concluído isso, depois que eu passar em Jerusalém, eu vou pegar o navio, vou viajar de novo, e eu quero ir para a Espanha. Vou lá para pregar o evangelho. Depois de tudo isso, eu vou dar uma passada em Roma. Eu vou até a igreja de Roma. E bem sei que eu visitava, verso 29, eu irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu vou aí para abençoar os irmãos. A pessoa que é entusiasta, a pessoa que está em Deus, entusiasta, né? Em Deus, ela sempre está disposta. O desejo dela é sempre abençoar outras pessoas. Ela pode ter 20, 30 anos de evangelho, mas ela quer abençoar outras pessoas. Eu vou na Espanha, eu vou servir aos santos de Jerusalém. Depois eu vou pegar um barco e vou para Roma. Irmãos, eram muitos dias viajando. A gente não está falando de uma viagem de 2, 3 horas, não. Eu vou para Roma, e quando chegar em Roma, eu vou na plenitude da bênção. Eu vou abençoar, eu vou ministrar sobre os irmãos. Estamos falando aqui de um senhor de idade, tá? Tinha mais de 60 anos. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa entusiasmada. Tem gente que 2 anos de igreja já está. O que é isso, meu? Já está gemendo já. Eu não me desviar, pastor. Está difícil. Pastor, estou na luta. 3 anos de crente. 5 anos de igreja, pastor, não suporto mais. Tão difícil. Pastor, tempo. Sabe o que é isso, pastor? É ter de tempo. Eu não quero mais trabalhar, não quero mais cantar, não quero mais dar aula, não quero. Por quê? Porque cansou de fazer o bem, quer fazer mais nada. Eu vejo o apóstolo Paulo após 30 anos pregando a palavra de Deus. Eu vou em Roma, eu vou na Espanha. Quando eu for aí, eu vou na plenitude da bênção, eu vou para abençoar vocês. Vou lá servir, exercer a diaconia com os santos de Jerusalém. Querido, Deus te chamou para abençoar outras pessoas, meu irmão. Eu vim conversando com a Cíntia isso hoje no carro. Deus me perdoe. Cíntia, diz para mim, minha filha, como é que o indivíduo se diz crente e não faz nada para Jesus? Porque o sentido da vida é servir a Jesus, irmão. O sentido da vida cristã está em servir o irmão e servir a Deus. E Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, e você não faz nada para Jesus. Sirva Jesus, irmão. Alguma coisa você sabe fazer bem. Olha que coisa linda ali, ó. Bora para trás aqui, mural lá. Eu cheguei para a irmã, falei, irmã, que bacana, né? O Jorge, seu marido, fez esse negócio lá. Não, mas fui eu que fiz. A irmã pregou esse negócio. Foi. Jesus, glória a Deus.
Quando a pessoa quer, Deus dá sight, da sabedoria, da graça, força, visão, porque ela deseja servir aos santos. Ela quer ir na plenitude da bênção de Cristo. O sujeito entusiasmado, após 20 anos de crente, ainda ele está alegre, ele está servindo a Deus, está animado, ele é otimista. Aí chegam para dizer para ele: pastor, quantos escândalos no meio gospel, né, pastor? Olha, minha irmã, quanto crente falso nas igrejas, né? Eu quero saber disso não. Eu quero saber que Deus é bom, Ele continua se manifestando, Ele é fiel. Eu vou servir aos santos, porque Ele é entusiasta, Ele está em Deus, amém, querido? Crente 2, 3 anos de igreja. Foi o que está gemendo, está com dor de barriga? O que foi? Problema? Meu Deus do céu! Você talvez esteja aqui 4, 5 anos de igreja, já está jogando a toalha, já está desistindo da fé. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, já me falaram, né? Isso é um conceito antigo na igreja, que falam assim: quando uma pessoa ela vai fazer teatro na igreja, principalmente se for interpretar o diabo, se for interpretar o demônio, ela tem que tomar muito cuidado, hein? Tem que tomar muito cuidado, porque ela, né, vai interpretar o demônio. Então ela tem que se consagrar mais. Presta atenção. Se você for dar uma aula para uma criança, a consagração é a mesma. Não é porque você vai interpretar o demônio numa peça de teatro, significa que ele vai ir contra a tua vida com mais intensidade. Começa a ensinar a palavra de Deus para aquela criança para ver se o diabo não se levanta contra você. Começa a ensinar a palavra de Deus. Você está ensinando a palavra de Deus para futuros pastores, futuros pregadores da palavra de Deus, irmão. O diabo sabe disso. Então, o levante é intenso. Eu penso que a consagração, tanto para interpretar um demônio numa peça de teatro, quanto para dar aula para uma criança, a consagração é a mesma. Servindo e temendo ao Senhor sempre. Sempre. Só que a gente cria alguns conceitos, né? Não, tem que jejuar mais, né? Está entendendo, irmão? A consagração é a mesma. A dedicação, o entusiasmo tem que ser o mesmo. Paulo, eu vou para a Espanha, vou passar aí, e quando passar eu vou na plenitude da bênção. A pessoa entusiasmada, ela quer servir. Ela chega e diz para o pastor, estamos aí para, olha, conte conosco, pastor. Nós estamos aqui para somar, pastor. Conte comigo, precisar de mim, me chama para capinar, pastor, me chama para virar massa, me chama para subir no telhado para consertar a telha. Pastor, estamos aí, pastor. Entusiasmado, ele está otimista, ele quer servir, quer agradar a Deus, ele quer vir na plenitude da bênção de Cristo. É diferente. Paulo, esse camarada, quantos galardões Paulo vai receber, né, irmão? Que homem! Ele nos dá o exemplo de um cristão entusiasta em Deus. Amém, querido? Amém. Temos que entender o seguinte, irmãos: você precisa, eu e você precisamos nos colocar à disposição de Deus. Existe uma música do André Valadão, não sei quantos já ouviram aqui, que fala assim: eu sou um agente de milagres. Quantos já ouviram? Eu sou um agente de milagres. No CD Milagres, né? Você é um agente de milagres? Paulo está dizendo que é um agente de milagres. Eu vou ver vocês aí e eu vou na plenitude da bênção. Eu vou aí para abençoar. Quem estiver enfermo, eu vou orar para ser curado. Quem estiver desanimado, eu vou orar para ser animado. Quem estiver entendendo a palavra, eu vou explicar a palavra e vai crescer espiritualmente. Eu vou na plenitude da bênção. Ande na plenitude da bênção. Amém, meu irmão? Terceiro texto da palavra de Deus. 1 Coríntios. Coríntios capítulo 4. Coríntios capítulo 4, verso 15. Paulo diz assim: você achou bem? Porque ainda que tivesseis milhares de
preceptores, a versão corrigida, terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Essa palavra preceptor no original grego é a palavra paidagogos, né? Daí vem pedagogo, instrutor, condutor, e a versão portuguesa corrigida traduz por paio, né? Preceptor era um condutor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, ainda que vocês aí, escrevendo para Corinto, ainda que haja aí muitos condutores, muitos mestres, muitas pessoas ensinando vocês aí, Paulo manda essa carta. Saibam de uma coisa é certa: fui eu que gerei vocês em Cristo. Foi Paulo que fundou a igreja de Corinto, diferente de Roma. Paulo conseguiu ganhar aquelas pessoas para Cristo, discipulou, depois ele viajou e deixou uma igreja formada em Corinto. O que ele quer dizer? Ainda que vocês tenham muitos condutores, muitos paidagogos, uma coisa é certa, vocês não podem negar: fui eu que gerei vocês para Cristo. O entusiasmado, a pessoa que está entusiasmada, independente de quantos anos você tem de cristão, se 1 ano, 10, 20 ou 30, ele sempre terá preocupação de gerar pessoas para Cristo, amém, irmão? De ganhar almas para Jesus. Vemos hoje uma igreja muito parada, né? Muito acomodada no quesito ganhar almas. Não estou falando só de distribuir panfleto evangelístico na rua. Ganhar almas é muito mais do que isso, é gerar alguém para Cristo. E você sabe que é preciso ter paciência para esperar uma gestação, não é verdade? A pessoa diz: fiquei grávida, ela diz: tá, ficou grávida, mas tem que esperar o quê? 9 meses até nós vermos aquele bebê vir ao mundo. Então, muitos de nós não temos essa paciência de esperar alguém ser gerado, de ver alguém sendo transformado, de ver alguém sendo gerado, Cristo nela. É aí que os crentes abrem mão, deixa para lá, não quer saber, porque gerar uma pessoa para Cristo dá trabalho, não dá trabalho? Dá. Tem que ter muita paciência, né? Você cuidar dela, você ensinar todas as dúvidas do mundo que ela tem. Ela liga para você, passa zap e você vai tirando as dúvidas, vai ensinando. Isso não se dá do dia para a noite, leva tempo, meses, anos. A pessoa que está entusiasmada, ela persevera em gerar pessoas para Cristo. Ela não somente traz para a igreja, ela vai cuidar, ela vai discipular essa pessoa, vai ser um condutor, vai ser um gerador de vidas para Cristo, amém? Então eu vejo Paulo aqui, preocupado em gerar pessoas. Paulo se declara como o pai espiritual deles. Foi ele que acompanhou todo o processo de discipulado. Então as pessoas acham que as pessoas chegam na igreja, vão para a palavra e se convertem da noite para o dia. Inicia-se um processo. Claro, tem pessoas que são libertas assim do dia para a noite. Ela fumava hoje, aceitou Jesus, já não fuma mais. Tem gente que acontece isso, outras não. Mas no geral, inicia-se um processo. Você deixou de beber hoje, né? Você deixou de beber, deixou de fumar, deixou de usar drogas. Legal. Aí você acha que acabou. Você acha que acabou? Não. Iniciou-se um processo de gestação. Repita comigo, gestação. Tem que ter paciência. Paulo tinha essa paciência de gerar pessoas para Cristo Jesus. Eu conversei com uma irmã que está começando a frequentar aqui, e ela frequentou outras denominações neopentecostais por 20 anos. E ela falou assim: pastor, assim, eu tô vindo aqui, tá, a igreja Nova Vida é diferente das igrejas neopentecostais que eu frequentei. Lá é envelope toda hora, envelope, parece que eu tenho um banco para dar dinheiro. Então eu não me adaptei a isso, eu queria ouvir a palavra. E eu estou ouvindo assim a palavra de Deus, estou ouvindo a palavra do Senhor, e uma coisa eu estou percebendo: que muitas coisas que durante 20 anos nas igrejas neopentecostais foram ignoradas, agora através da profundidade da palavra, da ministração da palavra, eu estou sendo confrontado agora. Eu estou começando a perceber que eu preciso deixar de ser uma pessoa orgulhosa, soberba, vaidosa. Essas coisas, sabe, que um cristão, quando se converte,
começa a deixar logo nos primeiros momentos da fé cristã. Ou seja, depois de 20 anos de crente, a pessoa começou a se despertar, porque a palavra de Deus está sendo o quê? Ministrada. Cristo está sendo gerado nessa pessoa. Aí, eu vou exigir dessa pessoa, semana que vem, alguns sentimentos que não agradam a Deus, que já saiam já semana que vem? Não, é um processo. Então, querido, o que eu quero dizer com você? Quando você é um crente entusiasmado, entusiasta, você vai desejar gerar pessoas para Cristo Jesus. Não é distribuir panfletos, mas é ganhar almas e gerá-las e discipulá-las para servir a Jesus assim como você segue. Amém? Vai dar trabalho? Dá. Haverá momentos que você vai dizer assim: ah, desisto, fulano não tem jeito. Está vindo na igreja, mas está fazendo um monte de besteira. Aí dá vontade de você fazer o quê? Largar de... Já tive essa experiência de olhar para determinadas pessoas e dizer assim: meu Deus do céu, eu vou largar de novo. Ah, não quero saber mais não. Eles fala, anos falando. Mas é isso, irmão. Cristo está sendo o quê? Há um processo, um período de gestação até Cristo surgir. Até nós vemos o caráter de Cristo naquela pessoa. Existe um processo. E muitas vezes nós não estamos o que? Dispostos. Mas Deus quer que você esteja disposto. Você é um cristão entusiasta? Você está entusiasmado como Paulo? Paulo, ele diz: olha, eu sei que vocês têm muitos condutores, mas foi eu que gerei vocês. Fui eu que discipulei vocês. Se vocês hoje estão servindo a Deus, fui eu. Tive paciência com vocês. Cuidei de vocês. Cuide das pessoas, amém? Você tem essa preocupação? Não. Se você é um crente maduro, você sabe do que eu estou falando. Se você, olha o que eu estou falando. Se você não é um crente maduro, você está dizendo assim: fala, não é para mim não, pastor. Estou pensando até que no feijão tem que fazer para chegar em casa. Eu estou pensando que amanhã eu tenho que trabalhar com hora cedo, 5 horas da manhã. O senhor está falando aí, minha mente viajou. Pois é, significa que você não é um cristão maduro. Você não tem a mínima vontade de gerar almas para Jesus. Percebeu? A gente percebe quando a pessoa está com a mente dela devagar. A gente olha assim, no flash, a mente dela está falando: essa palavra não me interessa. Querido, toda a palavra de Deus deve ser interessante para você. Ainda que não esteja servindo para você agora, vai servir para você semana que vem, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Toda a palavra de Deus é o conselho de Deus para a gente. A gente acha que as palavras de Deus para mim, não, essa palavra foi do lado. É para você mesmo. Amém? Gere pessoas para Cristo. Ganhe almas para Jesus. Discipule pessoas. Só que você não lê Bíblia nem para você. Quanto mais se preparar para discipular outro, para ensinar outro. Não é verdade? Os crentes não lêem Bíblia nem para si mesmo. Uma preguiça dos infernos. Querido, manda essa preguiça para o inferno em nome de Jesus e cai dentro da palavra, meu irmão. Para você não ser enganado por Satanás. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E essa palavra é forte, José. O meu povo é destruído. Não é destruído você morrer com tiro, não. É família destruída, é divórcio, família desestruturada, filho desobediente, o caos na tua casa. Sabe por quê? Porque não dá valor à palavra de Deus. A pessoa não lê nem para ela. Eu estou falando que gerar pessoas para Cristo. Você, para gerar uma pessoa, você tem que se cuidar da tua vida espiritual, tem que se preparar, tem que examinar a palavra. Não faz nem para si mesmo. Querido, é tempo de você mudar de postura, de você se converter de verdade. Amém, irmão? Já passou da hora. Já passou. Você já está 10 anos na igreja, não mudou. Está a mesma coisa, estagnado espiritualmente. Querido, Deus quer que você evolua, que você cresça espiritualmente, irmão. E sabe quando você percebe que cresceu? É quando você percebe que está discipulando outra pessoa. Como é que eu percebo que eu cresci, pastor, espiritualmente na fé? Quando eu tenho outra pessoa discipulando. Quando eu tenho ela ali cuidando dela, ensinando a palavra de Deus, ela me procura para tirar dúvidas. Vai para ali ensinando. Aí você percebeu que você cresceu. Você está gerando pessoas para Cristo. Amém, irmão? 1 Coríntios capítulo 9. Paulo, entusiasta, como ele se comportava como um homem entusiasmado em Deus que ele era. Olha só que interessante, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, verso 2.
Ele diz assim: se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Veja o que Paulo está dizendo. Olha só, queridos irmãos de Corinto, se eu não sou apóstolo para algumas pessoas, para vocês eu sou. Sabe por quê? Porque a conversão de vocês é a prova, é o selo do meu apostolado. É a prova de que eu sou um homem de Deus que pregou o evangelho autêntico dos irmãos. Deixa eu aprender aqui, irmão. Uma pessoa entusiasmada age como Paulo. Olha o que diz: se eu não sou apóstolo para outro, para vocês eu sou. Talvez você seja essa pessoa, né, querido, que fica preocupada com o que as pessoas acham a seu respeito. Irmãos, estou aqui vai fazer 8 anos agora em junho. Há 6 anos atrás, um casal me procurou. Eu estava quente, irmão. Eu estava trazendo só palavra de confronto. Tipo essa que eu estou trazendo aqui. Pá! Olha, tinha uma turma querendo fazer arruaça aqui. Pá, pá. Aí um casal me procurou, fazer um gabinete. Pois não. O negócio é o seguinte, pastor. O marido falou: quando o senhor está pregando, me sobe no sangue, vontade que eu tenho de te agredir. Kickbox aqui não. Aí ela falou: a palavra do senhor traz não me alimenta. Aí, irmão, você 2 anos de pastor, você pensa, comecei a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que estou enganado, não tenho chamado não. É a prova que eu não tenho chamado. Eu fiquei tão triste. Aí eu falei assim, no meu pensamento, aí eu falei o seguinte para eles: queridos, se vocês não se sentem bem aqui na igreja, eu posso fazer nada, por exemplo, vou forçar os irmãos para mim. A irmã tem que procurar um pastor que te alimente, né? O irmão tem que ficar, sentir-se bem, né, na igreja. Você não pode ficar aqui olhando para mim e querendo subir aqui o público para me agredir. Porque a palavra está confrontando. Por exemplo, o que eu falava? Por exemplo, eu não falo que no culto de oração. Todo mundo vem para o culto de oração? Todo mundo vem? Tem gente que nunca vem. Mas tu acha que o fato de você não vir, eu vou deixar de falar? Pois é, eles nunca vinham. Eles nunca vinham, mas eu continuava falando: vem orar. Saco vazio não para em pé. Todo domingo, vem orar terça-feira. Vem orar. Irmãos, eu como pastor vou dizer: fica em casa, eu vou te chamar para orar. Então eles não vinham, eles se sentiam ofendidos porque achavam que eu estava mandando piada, recado para eles. Eu falei: querido, você precisa procurar um lugar para você se sentir bem, né, cara? Caramba, como é que eu vou frequentar uma igreja onde eu estou com vontade de agredir o pastor? Que o pastor está me chamando para orar terça-feira. Está entendendo, irmão? Então, às vezes as pessoas têm isso. Quem que eu percebi ali? Eu era pastor para eles? Eles me consideravam pastor deles? Não. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Eu não sou apóstolo. Se não sou apóstolo para outra e para outros, certamente sou para vocês. Qual é a prova? A prova é que eu ganhei vocês para Cristo. Ou seja, esse casal saiu, mas eu tenho até hoje aqui pessoas que me consideram pastor. Então eu sou seu pastor. Pessoas que estão comigo aqui há quase 8 anos. Então, o que eu aprendo aqui? O entusiasta, o entusiasmado em Deus, ele está nem aí se as pessoas te consideram. Você está se importando com isso, irmão? Ah, eu não te considero minha amiga. Ah, você não tem outras amigas? Glória a Deus. Ah, eu não te considero uma pessoa boa, não. Te acho uma pessoa metida. Mas as outras pessoas te consideram metida? A maioria te acha uma pessoa gente fina, não é isso? E daí? Segue a vida, irmão. O entusiasta não se detém naquilo que as pessoas dizem. Se você ficar considerando o que as pessoas estão dizendo, você vai se sentir frustrado. Já pensou se eu desisto de pregar por causa desse casal? Que ele não estava gostando do que eu estava falando? Não sou pastor de vocês, não me consideravam. Mas eu sou pastor de outras pessoas. Outras pessoas me consideram como seu pastor. Amém? Percebeu isso? O grande é Paulo, hein? Todo mundo. Tu já viu alguém falando mal de Paulo? Ninguém fala mal de Paulo. Paulo é um cara. Paulo é um dos maiores personagens do Novo Testamento. Todo mundo fala bem de Paulo. Mas na igreja de Corinto tinha pessoas que não consideravam Paulo seu pastor. Aí diz aqui, ó.
Se não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vocês. E a prova é o meu selo do meu apostolado. O fato de que vocês aceitarem e ouviram a palavra que eu preguei. O fato de Jesus ter sido gerado em vocês. Então o recado que eu dou para você nessa noite. Talvez você esteja aqui e esteja muito preocupado com o que as pessoas estão considerando você. Você não está nem dormindo. Você está preocupada, rola, o que será que fulano acha de mim? Por que será que fulano não tem muita intimidade, não se aproxima de mim? Por que será que fulano não se aproxima de mim? E a gente cheio de questionamentos. Será que ele não me considera irmão dele em Cristo? E fica você cheio de minhoca na cabeça. Querido, se a pessoa não te considera, outras pessoas vão te considerar, meu irmão. Você está entendendo isso, querido? A pessoa entusiasmada não fica se detendo, não. Já pensou se por causa dessas pessoas que não consideravam Paulo apóstolo, ele parasse de pregar? Será que ele teria morrido por Cristo? Teria escrito 2/3 do Novo Testamento? Será? Não, né? Então, amado, se você ficar se detendo em quem não te considera, você vai sentir-se frustrado e você não vai produzir nada. Então, importa-se, dê valor àquele que te considera. Está entendendo? As pessoas que não nos consideram, você só tem misericórdia. Paulo orava para essas pessoas que não consideravam? Certamente. Mas ele não parava de produzir, ele não parava de servir a Deus, porque essas pessoas não consideravam o apóstolo. Querido, o importante é saber que Deus te considera como filho, né, irmão? As pessoas, elas falam conosco, não nos consideram, não nos vê. Por exemplo, eu sou escritor, você duvida? Já escrevi 2 livros, mas certamente não vejo que esteja aqui, não me considere um escritor, porque o meu livro não está na CPAD, porque o meu livro não foi editado pela editora Vida, pela editora Ragnos. Mas eu vou me deter pelo fato de você me considerar um escritor? Não vou me deter, porque eu tenho que entender que se já escrevi 2 livros e Deus me dá graça de escrever, Deus tem me feito escritor, embora não viva disso, embora não ganhe para viver disso, de livro. Está entendendo? Então, amado, não se importe com o que as pessoas estão falando a teu respeito. Amém? Não para de produzir, não pare de servir a Deus pelo que as pessoas estão dizendo. Pessoas não consideravam Paulo apóstolo. Ele não parou de fazer a obra de Deus, ele não parou de seguir a Jesus. Amém, irmão? Não pare de produzir. E para a gente poder orar, 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Primeiros Coríntios capítulo 7, versículo 20. Você achou? Olha o que Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Querido, você foi chamado por Deus, amém, irmão? Você foi chamado para servir a Deus, tu crê nisso? Então aproveita essa oportunidade. Foi chamado sendo servo? Foi chamado sendo servo? 2/3, irmãos, da população do Império Romano era composta de escravos. De 30 pessoas que você selecionasse em Roma, 20 eram escravos. Perfeito? Então, a maioria dos novos convertidos lá da igreja era composta de escravos. Olha a palavra que Paulo dá para os escravos: mete o pé, foge, dá um soco no seu senhor, leva um dinheirinho para você estar bem, declara a tua independência, a tua liberdade. Vocês têm que gerar aí um abolicionismo, tem que criar um sistema para libertar os escravos. É isso que Paulo fala?
É claro que o cristianismo nunca aprovou, né, a escravatura, né? Só que isso foi um processo longo, né? Um processo muito longo, no qual Paulo teve que exagerarmos na igreja escravos e senhores. Olha a atenção que era isso. Então Paulo incentivava eles a fugirem? Não, pelo contrário. Ele vai dizer: como é que você foi chamado? Como é que foi o momento que você ouviu a palavra de Deus pela primeira vez? Qual era a tua situação? Qual era o teu estado social? Escravo. Aí ele vai dizer aqui, ó: foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Com isso o quê? Não te preocupes se você vai ficar liberto, se você vai continuar como escravo. Não te preocupes com isso. Te preocupes em servir a Deus. Aproveita a oportunidade. Se você pode se tornar livre, ok, amém. Ou seja, aproveite essa oportunidade, mas continue servindo a Deus. E o versículo 22 é interessantíssimo, né? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é o que? Liberto do Senhor. Semelhantemente, que foi chamado sendo livre, se você não é escravo, de qualquer maneira você é escravo de Cristo. Interessante, né, irmão? De qualquer maneira somos escravos de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Não importa, irmãos, o seu estado, a sua condição social. O que vai importar é a sua condição espiritual. Seja você pobre, seja você rico, seja você casado, seja você solteiro, seja você jovem, seja você velho, não importa. Ah, pastor, eu tenho filhos, pastor, não dá para me servir a Deus, não, porque os filhos atrapalham. Muita gente fala isso, né? Irmão, a Letícia vai fazer 18 anos agora em junho. Nunca me atrapalhou servir a Deus. Nunca deixei de servir ao Senhor. Sempre envolvido na obra de Deus. Vambora. Pega no colo, vambora. Debaixo de chuva, lá Isla, guarda-chuva, sem carro, andando na lama. Vambora, vamos servir a Deus. Aproveita as oportunidades, irmão. Filho não te atrapalhando. Ah, pastor, eu sou muito rico, eu tenho que cuidar dos meus negócios. Não tenho tempo de servir ao Senhor, de estar na casa de Deus. Tenho muitas empresas. Pastor, sou muito pobre, não tenho dinheiro nem para passagem para vir para cá. Não importa se você é jovem, rico ou pobre. O que importa é em servir a Deus. Aproveita as oportunidades que Deus tem te dado, amém, irmão? Pastor, eu sou muito jovem. Eu não posso servir a Deus porque eu sou muito novinho, né? Tem experiência, né, pastor? Pastor, eu sou muito velho, pastor. Já estou acabado. Dói tudo. Coluna. Reumatismo. Pastor, a única coisa que não dói é o cabelo. Tudo dói. Meu Deus, estou velho. Eu não posso servir a Deus porque estou velho. Pastor, eu só vou servir a Deus quando eu casar. Aí sim, quando Deus botar uma vareta do meu lado, nem varou, vareta, aí eu caso. Aleluia. Pastor, quando Deus botar um varão valoroso, um Brad Pitt, aí sim, caso e vou estar na igreja todo dia. Vou vir sempre de mão dada com ele, não largo por nada. Todo mundo vê que eu casei, fui abençoada. Meu Deus. Aí sim eu sirvo a Deus. Aí vai ficando para titia, vai passando. Jesus. Tem gente que está assim, está solteiro, não quer servir a Deus. Não, Paulo diz que o solteiro tem mais tempo para servir a Deus. Aí ele vai dizer, porque o casado cuida das coisas do mundo, no sentido de tem que cuidar de filho, né? Tem mais trabalho, cuidar do esposo. E está dizendo, o solteiro tem toda a oportunidade do mundo de servir a Deus. Então sirva a Deus, amém, irmão? E quando você casar, e se você é casado, não põe desculpa em filhos. Filho não atrapalha você de servir a Deus, não, amém, irmão? Pelo contrário, traz para a igreja, ele vai aprender também a servir a Deus. O que Paulo está ensinando aqui, irmão? Não importa o teu status social, o que importa é a sua condição espiritual, amém, irmão? Sendo escravo, você é um liberto do Senhor. Sendo livre, é escravo de Jesus Cristo. Olha que palavra tremenda, irmão. Paulo era entusiasmado, entusiasta, irmão. Está dizendo aqui que você tinha que servir a Deus. Se você era escravo, ele estava dizendo para a igreja do Deus, se você é escravo aí, se você tiver a oportunidade de ser livre, conseguir comprar a sua alforria, show de bola, mas sirva a Deus, continua trabalhando para Cristo. Você foi chamado. Se você é chamado por Deus, irmão,
Deus quer que você sirva a Ele de todo o seu coração, quer que você sirva a igreja, quer que você sirva o seu próximo, quer que você, sabe, esteja à disposição do reino, trabalhando na casa de Deus. Irmãos, nós pagávamos aqui R$100 aqui durante anos, o camarada ficar cortando a grama aqui, da igreja aqui fora. E todas as vezes que eu ligava para ele, eu dizia assim, por exemplo, como se fosse assim, sexta-feira. Aí eu ligava assim, segunda-feira, dia 12, tem condições de você ir lá na igreja para limpar? Não, pastor, estou sempre viajando, está cheia. Eu falei, meu Deus, está cheio de mato, o mato cresceu rápido. E na terça-feira, tem condições de você ir lá? Ele, não, também não, a agenda está cheia, só na quinta-feira. Aí eu ficava desesperado, chateado, porque eu vi um mato grande aqui, tinha que esperar ele uma semana para a agenda dele liberar. Mas não, eu, com dinheiro, eu resolvi comprar uma máquina aqui. Irmão, é terapêutico, irmão. Pega a máquina e Mas é o seu pastor que está fazendo isso. Eu gosto de fazer? Gosto. Mas isso não te impede de chegar para mim e falar assim, pastor, eu posso ajudar o senhor, pastor? No primeiro ano que eu estava aqui, eu fui me aventurar a capinar, que é pior, né? Aí eu me lembro que eu estava capinando debaixo de uma lua, um sol, sozinho. Aí um pastor até que tínhamos amizade, é um pastor presbiteriano lá do 15 de novembro, pastor Paulo, né? O pastor Paulo chegou aqui, teve um evento aqui, eu convidei ele, o pastor Paulo falou assim, eu vi o pastor capinando. Você me viu, pastor? Eu falei, passei em cima, vi, pastor. Tava quente, né, pastor? Eu falei, tava, pastor. Aí ele, bacana, o senhor capinando, né, pastor? Falei, Aí falou uma coisa séria pra mim. Ele falou assim, pastor, mas presta atenção. Muito mais anos de pastor que eu. Presta atenção, eu ficaria muito feliz se eu tivesse passado lá em cima e visse o senhor estudando um livro de teologia, se preparando mais e mais para alimentar o povo de Deus. Aquela palavra ficou no meu coração. Me impede, irmão, de cortar ali, me impede isso. Mas o que ele quer dizer? Muito mais o seu bom pastor precisa estar dedicando tempo, se instruindo na palavra, no conhecimento bíblico, para alimentar o povo de Deus. Em outras palavras, não tinha ninguém não tinha diácono, não tinha obreiro, não tinha nenhum irmão que pudesse fazer isso com o senhor, não. Querido, sirvamos a Deus. Não espere eu chamar, não. Se prontifique, se disponibilize. Descobrimos que não tem nada que está furado, não está vazando. Já mexemos ali na calha, tem aqui em cima. Então um cara levinho, pergunta quem vai subir aqui, irmão. Quem é que vai subir para consertar? Pergunta quem vai subir, sobe. Orando, né? Para não quebrar a telha. Se disponibilize, irmão. Diga assim, que posso ser útil. Que posso ser útil. Tem mais de 30 mulheres aqui na igreja. Só 2 irmãs ralando o dia todinho para preparar tudo para o chá de mulheres. Claro, né? Eu sei que você trabalha fora. Eu não estou falando de você que trabalha fora, que você não podia estar aqui. Estou falando de quem estava disponível. Mas em nenhum momento chegou assim, Cíntia Leandro, irmã Ana, vai precisar de ajuda? É isso que eu estou falando. O entusiasmado quer somar, quer ajudar. Pastor, quando é a próxima? Vou também cortar um pouquinho, pastor. Quando é a próxima? A gente combina. Tu vem e me faz companhia, toma café e fica cortando a grama. Que tal? Querido, se coloca à disposição. O entusiasmado quer servir a Deus. Amém, irmão? Você é um entusiasta? Amém. Foi mais ou menos amém. Você é entusiasta? Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Fique de pé. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro, meu Pai, por cada um dos seus filhos que ouviram essa palavra. Levanta aqui, Senhor, entusiasmados. Levanta pessoas entusiasmadas com o reino de Deus, Pai. Sim, meu Senhor, levanta homens e mulheres que, assim como o apóstolo Paulo, após 30 anos de evangelho, estava disposto a abençoar vidas, estava disposto a ir a Roma na plenitude da bênção, Senhor. Pai querido, Pai amado, meu Pai, tira de nós, Senhor, todo, meu Pai, comodismo. Tira de nós, Senhor, toda fraqueza. Tira de nós todo desânimo, Senhor. Meu Pai, há pessoas aqui
5 anos de crente, mas estão pensando em sair da igreja, estão pensando em desistir, não tem ânimo para nada. Nós não vemos nela, Senhor, entusiasmo com o reino de Deus. Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa produzir frutos, que essa palavra possa gerar nela, Senhor, um novo ânimo, um novo entusiasmo para servir a Deus de todo o coração, Pai. Oh Espírito Santo, levanta aqui, Senhor, pessoas preocupadas em gerar pessoas para Cristo. Sim, Senhor, eu sei que isso dá trabalho, é necessária oração, é necessária dedicação à palavra de Deus, mas que tu possas levantar aqui sim pessoas, Pai, que verdadeiramente estejam entusiasmadas com as coisas do alto, em nome de Jesus. Ah, Pai querido, Pai Santo, nós vemos, meu Pai, um Paulo que não estava preocupado se havia pessoas que o consideravam como apóstolo ou não. Senhor, nós não queremos nos deter, nós não queremos parar, nem ficar preocupados com aqueles que não nos consideram, Senhor, porque sabemos que há muitas pessoas que nos consideram, sabemos que há muitas pessoas que nos valorizam, e as pessoas que não nos valorizam querem nos parar, mas nós não vamos parar, Senhor, nós vamos avançar, nós estaremos, meu Pai, entusiasmados em fazer a Tua obra, em fazer a Tua vontade, em ser útil no reino de Deus. Senhor, coloca aqui, Senhor, no coração desse meu irmão, Pai, coloca no coração dessa minha irmã o desejo de se mostrar disponível, Senhor. Há pessoas aqui, Senhor, com tantas habilidades, mas ela ainda não se colocou disponível para o reino. Meu Deus, em nome de Jesus, incomoda, Senhor, desperta, sim, como diz, Senhor, a Tua palavra, desperta, ó Tu que dormes, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, meu Senhor, meu Deus, ouve aqui, Senhor, um chamado. Senhor, essas pessoas, meus irmãos, foram chamados por Ti, que eles possam aproveitar, Senhor, as oportunidades que o Senhor está dando. Senhor, não importa, Senhor, se ela é jovem, não importa se ela já é de idade, não importa se ela não tem filhos ou tem muitos filhos, Senhor, que ela possa se disponibilizar para servir a Deus, em nome de Jesus. Senhor, não importa a condição, meu Pai, financeira dela, talvez, Senhor, ela não tenha direito, meu Pai, dinheiro para a sua passagem, mas o Senhor dá graça, o Senhor dá ânimo para que ela possa servir ao Senhor. Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que diga: eu tenho meus negócios, minhas empresas, eu não tenho tempo para servir a Deus. Senhor, convença ela pelo Teu Espírito que o Senhor concede sim um tempo para servir a Ti, Pai. E hoje é o tempo de servir a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Levanta, Senhor, pessoas entusiasmadas aqui. Que essa igreja seja uma igreja entusiasta, uma igreja otimista, uma igreja que se alegra em servir ao Senhor, uma igreja, Senhor, que vê nos irmãos a bondade, que procura ver as pessoas com os bons olhos, uma igreja que não fica procurando defeitos no pastor, não fica procurando defeitos no irmão, mas olha para Jesus de Nazaré, que é perfeito, aleluia. Em nome de Jesus, Pai, traga, Senhor, esse novo ânimo. Meu Deus, a minha oração nessa noite é para aquele, Senhor, que estava pensando em desistir da fé, aquele, Senhor, que estava desanimado, aquele, Senhor, que já estava parando de ver os cultos, sem vontade de estar na casa de Deus, que essa vontade volte para o coração dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa este povo, que sejamos, meu Senhor, um povo entusiasmado para o reino de Deus. E se você crê, meu amado, aplauda o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Seja um povo entusiasmado, um povo que serve a Deus, que glorifica o nome do Senhor, amém?